meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta noite para celebrar ao Senhor nosso Deus, que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, desejando que o Senhor continue abençoando e sustentando a todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Desejamos que todas as partes deste culto tragam honra e glória ao Senhor nosso Deus e edificação aos nossos corações. Que Deus ministre nesta noite aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos receber, tudo aquilo que precisamos para a nossa edificação. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 8 do Inário para o Culto Cristão. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Dando continuidade ao nosso culto, leremos a palavra de Deus que está em Romanos capítulo 16, versos 25 a 27. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Romanos 16, de 25 a 27, diz assim: Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno,
para a obediência da fé entre todas as nações, a este Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai eterno, estamos, ó Deus, reunidos nesta noite, ainda que de forma virtual, para celebrar ao Senhor, para te adorar, pois somente Tu és digno do nosso louvor, somente Tu és digno da nossa adoração. Recebe o culto que a Ti oferecemos e que ele traga honra e glória ao Teu nome, que ele alegre, ó Deus, o Teu coração e que também, ó Deus, Tu faças em nós uma grande obra através deste culto para a glória do Senhor. Dirige-nos em tudo, abençoa-nos nesses dias tão difíceis, venha, ó Deus, ao encontro de todas as famílias brasileiras, especialmente aquelas que estão sofrendo por conta, ó Deus, desta pandemia, sofrendo de uma maneira direta por conta deste vírus que tem contaminado a milhões de brasileiros, que tem, ó Deus, causado, Senhor, dor, perdas, ó Deus, irreparáveis, ó Deus, em tantos corações. Tem misericórdia de todas as famílias e faz, ó Deus, uma grande obra em nosso meio, dando-nos, ó Deus, livramento, dando-nos também, ó Deus, vitória diante de cada situação e circunstância. É o que nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém.
neste momento de dedicação, gostaria de expressar a nossa gratidão a Deus e a todas as famílias que têm mantido a sua fidelidade ao Senhor. Cada irmão, cada irmã que tem consagrado suas vidas ao Senhor nosso Deus, recebam a nossa gratidão. E queremos encorajar a todos os demais a fazerem o mesmo. Deus, pela sua misericórdia e graça, é o Deus que supre as nossas necessidades. Ele tem suprido as necessidades das famílias da nossa igreja e tem suprido as necessidades da nossa própria igreja. Pela graça de Deus, mais uma vez, nós alcançamos o orçamento previsto para o mês de julho. E nós louvamos a Deus pela grande obra que o Senhor realizou em nosso meio, pelo milagre que Ele operou entre nós em dias de pandemia, em dias tão difíceis. O Senhor nos concedeu esta bênção tão preciosa. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele fez, tem feito e certamente ainda fará em nosso meio. O mês de agosto é mais um grande desafio que temos pela frente e nós oramos a Deus para que o Senhor continue suprindo as necessidades das famílias da nossa igreja e também que Ele mais uma vez supra as necessidades da nossa igreja através da fidelidade de cada irmão, de cada irmã. Aqui na nossa tela, os irmãos encontrarão as contas correntes nos 5 principais bancos do nosso país. Os irmãos poderão fazer as suas transferências utilizando uma dessas contas. Para ter acesso a essas contas, os irmãos podem printar essas telas, tirar uma foto ou também acessar o nosso aplicativo ou o nosso site. E a nossa oração é que Deus continue, pela sua graça, sustentando a cada irmão, a cada irmã, a cada família da nossa igreja, como só Ele pode e sabe fazer. Amém. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. E não há nome igual ao teu nome, Senhor. Exaltamos o teu nome, te adoramos. Nome igual ao teu não há. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de
Oremos ao Senhor neste instante. Fechemos nossos olhos e busquemos a face do Senhor nosso Deus. Pai eterno, Deus de amor, nós te damos graças porque, ó Deus, tu tens sustentado, ó Deus, as famílias da tua igreja e a tua própria igreja de maneira milagrosa. Ó Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. E nós pedimos, ó Deus, diante deste novo mês que está iniciando, que tu continues, ó Deus, a suprir as necessidades de cada família da tua igreja e da tua própria igreja, sustentando, ó Deus, suprindo, enviando a provisão, enviando emprego, enviando também saúde para aqueles que estão enfermos, doentes, contemplando as necessidades, ó Deus, de cada família da tua igreja, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos, ó Deus, que tu sejas, ó Deus, com o teu povo, renovando no coração de cada um a fidelidade para contigo e também a gratidão por todas as obras que tu tens feito, ó Deus, em nós e através de nós. Nós te bendizemos, te suplicamos e dedicamos neste momento os dízimos, as ofertas que o teu povo está consagrando ao Senhor ao longo desta semana. E nós o fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Refrigério em ti, há um lugar onde a paz é quem reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. 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 Onde a inconstância não me domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam, há um lugar onde os seus medos não te dominam, há um lugar que quando se perde aqui se ganha, esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar
esse lugar é no Senhor. 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 Boa noite, irmãos. Graça e paz a toda a igreja querida. Eu devo dizer que é um prazer para mim estar aqui nesse momento, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com cada um de vocês. E uma felicidade poder também estar servindo ao Senhor aqui nesse momento. Vamos meditar acerca do texto que está em Mateus capítulo 12, versos de 1 a 8. Aquele é o relato do momento em que Jesus atravessa algumas searas com seus discípulos, e ali os discípulos começam a colher algumas espigas e são censurados pelos fariseus, obtendo assim uma resposta de Jesus. Vamos pensar sobre esse texto que encontra os seus paralelos ali em Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 6. Então, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Naquele tempo, passou Jesus pelos campos de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. O relato de Lucas nos acrescenta nesse ponto que essa forma de colher as espigas foi com as mãos. Será importante para a nossa reflexão logo mais. Verso 2. Quando os fariseus viram isso, disseram-lhe: Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando teve fome e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação que não lhe era permitido comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Nesse ponto aqui, o relato de Marcos, capítulo 2, verso 27, nos acrescenta uma fala muito importante de Jesus. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Verso 6. Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Se, porém, vós soubesses o que significa misericórdia quero, não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mantenha o foco na essência. É sobre isso que nós pensaremos hoje. Nós encontramos aqui nesse relato algo muito interessante. Os fariseus censuram os discípulos por estarem colhendo espigas, mas não pelo simples fato de estarem colhendo as espigas, porque como nós podemos perceber lá em Deuteronômio capítulo 23, verso 25, abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 23, verso 25, nos é dito o seguinte: Quando entrares na plantação do teu próximo, com a tua mão poderás colher espigas, mas não usarás a foice na plantação do teu próximo. É interessante que Deus já havia deixado na lei uma cláusula para que o faminto pudesse saciar a sua fome ao passar pela seara do próximo. Perceba, então, que aqui nenhuma crítica é direcionada aos discípulos de Jesus, nem ao próprio Jesus, por permitir o fato de que os discípulos estão colhendo nas searas alheias. A grande questão aqui em pauta é o fato de o dia ser um dia de sábado. Mas será que os fariseus tinham razão em pensar assim acerca desse ato dos discípulos? Vamos olhar para o próprio sábado, a figura do sábado conforme as Escrituras. O sábado aparece em primeiro lugar em Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 3. Ali o sábado é considerado o desfecho da criação, porque após 6 dias de trabalho, ao 7º dia, Deus descansa do que havia feito, descansa no sentido de que é um dia em que não cria mais nada, a obra de criação havia sido encerrada, e Deus considera ainda mais um tempo
daquele equivalente ao período daqueles 6 tempos já passados como um período de descanso. Ali Deus estava estabelecendo aquilo que seria a regra, entre aspas, para o homem, sua imagem e semelhança. Ele estava encenando aquilo que o homem e a sua imagem e semelhança deveria fazer. É isso que nós percebemos a partir do mandamento em Êxodo capítulo 20, verso 8, quando registrando os 10 mandamentos, nos é dito ali que que era preciso guardar o dia de sábado, porque era o dia do descanso, assim como Deus descansou do seu momento de criação. Era um dia, portanto, de celebrar a Deus, era um dia de contemplar a criação de Deus, um dia de estar próximo ao Senhor e ser grato por tudo que Ele fez. Já um pouco mais adiante, em Deuteronômio, nós percebemos que esse dia de descanso assume um outro significado diante da libertação do povo de sua escravidão do Egito. Não um significado que contradiz o primeiro, pelo contrário, somente o aprofunda. Deuteronômio capítulo 5 nos diz o seguinte, a partir do verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem estrangeiro que habita na tua cidade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que fostes escravo na terra do Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardasses o sábado. O sábado, portanto, era também um momento de celebrar a libertação da escravidão no Egito. Era um momento do descanso promovido por Deus a partir da libertação. Tal descanso era, portanto, celebrado todas as semanas como um memorial da liberdade promovida por Deus da escravidão do Egito e era também estendido a todos, animais, servos, servas, escravos, filhos, enfim, todos deveriam experimentar um momento de descanso. O sábado, portanto, era um dia de libertação, era um dia de liberdade em que o homem podia dedicar-se a Deus, em que o homem podia encontrar descanso dos seus trabalhos. Assim, percebemos que nada disso contradiz o ato dos discípulos de colherem espigas no dia de sábado para saciarem a sua fome, um ato legítimo. Então, por que os fariseus estavam questionando aquele ato como sendo um ato impróprio? Ao longo do tempo, a tradição judaica foi fazendo diversas interpretações da lei e assim acrescentando à lei de Deus aquilo que lhes aprovia, aquilo que era uma percepção simplesmente humana. O absurdo chegou a tal ponto, conforme nos destaca o comentarista Champlin, tratando acerca dessa própria passagem de Mateus capítulo 12, versos de 1 a 8, ele nos ressalta que havia chegado a um ponto em que alguns consideravam impróprio comer um ovo que fosse posto por uma galinha no dia de sábado, porque tal ovo, a produção de tal ovo envolveu certo trabalho. Perceba, portanto, que o sábado, que era um dia de celebrar a Deus e celebrar a liberdade promovida por Deus, havia se tornado um dia que escravizava o homem mais do que o libertava por causa da tradição. Portanto, manter o foco na essência é carregar o fardo leve ao invés do fardo pesado.
O fardo dos fariseus havia se tornado pesado, havia se tornado, cheio de regras. Havia uma quantidade de passos que se podia dar em determinado dia. Havia regras acerca do atendimento aos doentes. Enfim, havia diversas minúcias que não eram parte daquilo que Deus pretendia para o dia do sábado. Não faziam parte de sua essência. Assim, o fardo dos fariseus, a sua mochila, estava cheia demais com coisas que eram simples tradições humanas, mas não faziam parte da essência pretendida por Deus. De modo que, enquanto o fardo dos fariseus era pesado, Jesus nos diz no capítulo 11, verso 28 ao 30, contrastando com tudo isso que era experimentado pelo povo a partir do ensino dos fariseus, o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Devemos manter o foco na essência para que não levemos mais peso do que é necessário. Se mantivermos o foco na essência, estaremos caminhando a partir daquilo que Deus quer e somente a partir daquilo que Deus quer. E o que Deus quer é que nós assumamos o fardo de Jesus, o fardo leve e suave. Assim, se você não está carregando um fardo leve e suave, eu sugiro que você faça um autoexame da forma como você tem encarado a caminhada cristã. Será que nós temos enchido as nossas vidas com coisas que não fazem parte da essência pretendida por Deus? Assim, eu posso destacar um exemplo muito simples. Imagine alguém que pensa que Deus só ouve as orações de madrugada, mas essa mesma pessoa trabalha às 5 horas da manhã, de modo que precisa dormir muito cedo e levantar-se tão cedo que não tem tempo para mais nada, a não ser para se aprontar e sair para o seu trabalho. Tal pessoa assim enfrenta um dilema profundo, porque ela pensa que as orações cotidianas dela não são tão boas assim, porque não são feitas naquele horário específico, que é o horário predileto de Deus. Perceba então como uma coisa tão simples torna-se um fardo pesado. Assim podemos estender isso para a nossa realidade como igreja. O que como igreja faz parte das nossas atividades que é um fardo pesado? Algo que talvez já tenha feito sentido no passado, mas que hoje não encontra mais lugar, não faz mais parte da essência, tornou-se um fardo pesado de simples tradição. Devemos refletir acerca disso, para que nós, como igreja também, não levemos um fardo mais pesado do que deveríamos. Nesse momento, é óbvio, você deve estar se perguntando: onde é que eu encontro a essência? Eu não quero carregar um fardo pesado, eu quero carregar o fardo leve de Jesus, mas como encontro a essência? Sugiro que você siga o mesmo caminho que foi seguido por Jesus. Capítulo 12, verso 3, Jesus responde aos fariseus: Não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação que não lhe era permitido comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Ora, aqui Jesus está citando as Escrituras. Jesus cita aqui a passagem que está lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 21, onde se relata essa passagem aqui tratada acerca de Davi. Jesus também cita as passagens que estão na lei, na Torá, na instrução do Senhor. Mais especificamente aqui eu destaco a passagem lá de Números, capítulo 28, verso 9, em que nos diz que os sacerdotes
precisariam oferecer sacrifícios aos sábados e, portanto, trabalhar aos sábados. De modo que Jesus arremata tudo isso em uma frase lá que se encontra em Marcos capítulo 2, verso 27. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. A lei foi posta em benefício do homem. Benefício do homem, para o seu bem. Assim, Jesus passa a discernir a essência daquilo que era pretendido por Deus a partir da palavra. A partir da palavra. Se queremos, como povo de Deus e como servos do Senhor, discernir a essência daquilo que é pretendido por Deus, devemos lançar um olhar mais, como é que poderia dizer, interessado à palavra de Deus. Um olhar que analise a palavra de Deus com profundidade, que busca conhecê-la mais adequadamente, mais profundamente. Assim, não seremos enganados por pessoas que, distorcendo a palavra de Deus, querem atar fardos mais pesados do que deveríamos carregar. Se mantivermos o foco na essência, estaremos seguros quanto a isso. E manteremos o foco na essência se a discernirmos a partir da palavra. Você tem dedicado momentos para entender o que Deus realmente espera de você a partir da palavra? Ou você tem simplesmente ouvido o que os outros têm dito que Deus espera de você? É preciso lançar olhos à palavra de Deus. Cada um de nós tem essa responsabilidade de buscar discernir o que Deus realmente quer de nós. A partir da palavra, é lá que nós podemos discernir a essência daquilo que Deus espera de nós. Assim, mantenha o foco na essência, olhando para a palavra. Mantenha o foco na essência, para que você possa enxergar Jesus como Ele realmente é e onde Ele está. Perceba, aqui eu destaco os versos 6 e verso 8 do capítulo 12. Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Verso 8. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu destaco aqui especialmente a figura do Filho do Homem, que era a figura escatológica que aparece lá em Daniel, capítulo 7, verso 13. Vamos olhar Daniel capítulo 7, verso 13, o que é que se diz? Perceba, eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino, o único que não será destruído. O Filho do Homem, portanto, era a figura escatológica, era o Messias prometido por Deus. Lembre-se aqui também aquilo que nós já lemos na passagem de Deuteronômio. O sábado era dia de quem? Era o dia do Senhor, pertencia ao Senhor, era dele. Assim, o Messias enviado por Deus, o Filho de Deus, próprio Deus encarnado, como nos diz João, capítulo 1, estava ali diante daqueles homens. Mas porque não mantiveram o foco na essência, não conseguiram enxergar Jesus. Eles esperavam que Jesus, o Messias, se adequasse ao script deles. Não conseguiam enxergar Jesus ali porque esperavam que Jesus se adequasse àquilo que era a tradição deles e não à essência do ensino de Deus.
porque perderam o foco da essência, não conseguiram enxergar Jesus. Quantas vezes em nossas vidas, enganados, quer por nossas simples impressões ou tradições humanas, quantas vezes como igreja, enganados por nossos cronogramas, não conseguimos enxergar Jesus onde Ele está, a essência daquilo que Ele pretende para nós. A pandemia talvez tenha nos chacoalhado nesse sentido, para que nós percebamos o que é que Jesus realmente espera de nós, onde Jesus realmente está, quem Jesus realmente é. Nesse sentido, nós poderemos, ao manter o foco na essência, discernir onde Jesus está de fato, quem é Jesus realmente. Ao contrário do que aconteceu com aqueles fariseus, os olhos deles tinham diante de si tantas coisas que não faziam parte da essência, que foi impossível discernir o Filho de Deus que estava diante deles. Mantenhamos o foco na essência, para que a nossa visão não seja embaçada por aquilo que não é essencial. E nós possamos enxergar Jesus, o que Ele quer, onde Ele está, e não tentar fazer com que Jesus se adeque ao nosso padrão. Nós aqui precisamos nos adequar a Ele. Por fim, mantenha o foco na essência, para que a sua vida religiosa não seja simples casca, mas tenha conteúdo. Olhe comigo, capítulo 12, verso 7. Se, porém, vós soubesses o que significa misericórdia quero, não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Jesus, mais uma vez, recorre à palavra para discernir a essência, especialmente ao livro de Oséias, capítulo 6, verso 6, em que o profeta, falando sobre a religiosidade do povo, ressalta que era uma religiosidade de simples aparência, de simples prática. Era uma religiosidade do cronograma, mas não do coração. Então, Jesus ressalta aqui que a essência do que é pretendido por Deus começa aqui no coração, no interior, para então chegar às mãos, para então chegar à prática. Não era essa a realidade experimentada pelos fariseus. Vamos olhar no capítulo 23, versos 5 ao 7. A religiosidade que é uma religiosidade de casca, que não encontra respaldo no coração, é essa aqui. Falando sobre os fariseus, Jesus diz: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas vestes. Amam os lugares de honra nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, o serem chamados de rabi pelos homens. É a religião da aparência, não da essência. Não é isso que Jesus pretendia. Mantenhamos o foco na essência, para que os nossos corações possam experimentar essa transformação verdadeira, para que nós possamos viver uma religiosidade que brota de dentro, e não a religiosidade da simples aparência. Assim, somos convidados a nos alinharmos à visão de Jesus, mantendo o foco na essência, para que tenhamos uma transformação interior verdadeira e real. Se você ainda não experimentou essa transformação, se ainda não houve uma mudança interna real, de modo que você ainda carrega um fardo muito pesado, um fardo religioso de ter
que cumprir certas obrigações para com Deus, para que Ele não lance raios contra você do céu. Isso é uma visão equivocada. O fardo de Jesus é leve, é suave e começa no coração com uma transformação interior que é promovida inicialmente por Ele. Ele quer transformar a sua vida e lhe dar um fardo leve e suave. Ele quer transformar a maneira que você se relaciona com Deus e lhe dar uma maneira mais leve e suave de relacionar-se com o Senhor, verdadeira, pois Ele é o vivo e novo caminho a Deus. Para que então nós possamos viver essa verdade de Deus, vamos manter o foco na essência, para que aquilo que nossas mãos fizerem brote primeiro do coração. Assim, nessa noite nós somos convidados por Jesus, mais uma vez, a manter o foco na essência, para que nós levemos fardos leves, para que nós possamos enxergar Jesus onde Ele está e não tentar adaptá-lo às nossas formas de ser, e para que nós venhamos viver a religiosidade verdadeira, que é fruto de uma transformação interior e parte então para a ação. Que sejamos assim. Senhor, rogamos a Ti a Tua misericórdia, a Tua graça, rogamos que o Senhor possa cuidar de nós e manter os nossos olhos na essência, para que nós não sejamos enganados, para que nós possamos carregar o fardo leve e suave que vem somente de Ti, para que os nossos corações encontrem a paz que excede todo entendimento, para que nós possamos, Senhor Deus, experimentar uma vida de sinceridade e verdade diante de Ti e não sermos simplesmente cascas bonitas, mas sermos pessoas cheias de conteúdo que é fruto do Teu Espírito Santo e da ação do Espírito Santo em nós. Assim, Pai amado, Te agradecemos por Jesus, o vivo e novo caminho, a partir do qual nós podemos carregar um fardo leve e, Senhor Deus, encontrar um jugo suave. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ajuda a discernir a essência. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, que hoje nos chama a viver a partir dessa palavra e a encontrar nessa palavra aquilo que o Senhor pretende para nós. Graças, Senhor Deus, por tudo. No nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu nunca pecar.
Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Gostaríamos de agradecer ao nosso querido irmão Mateus Chalegre pela preciosa mensagem que compartilhou nesta noite com cada um de nós, e nós louvamos a Deus pela sua vida. O irmão Mateus formou-se em teologia no ano passado e está tão somente aguardando a pandemia passar para ser ordenado ao ministério pastoral e servir ao nosso Deus como um pastor. Nós louvamos a Deus pela sua vida e pela bênção de tê-lo conosco, servindo ao Senhor em nosso meio. Queremos expressar a nossa gratidão e o nosso desejo de que Deus continue abençoando e usando esse servo do Senhor para a sua honra, para a sua glória e para a edificação do seu povo. Queremos também agradecer a todos aqueles que participaram conosco pela internet ou pela Rádio Evangélica FM, convidando para que permaneçam conosco agora no Instagram da nossa igreja, no @ibcapunga. Você encontrará a mim e ao Mateus para mais um momento de comunhão, oração e reflexão na palavra do Senhor. Se você, ao longo deste culto, tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, ou a decisão de reconciliar-se com Cristo, ou mesmo você deseja compartilhar conosco algum motivo de oração, envie a sua decisão ou o seu pedido de oração para o WhatsApp da nossa secretaria 994357778 e nós continuaremos orando por você. Gostaríamos de convidá-los para as reuniões de oração que teremos amanhã e sexta-feira, às 7 da manhã e às 18 horas pelo Google Meet. Amanhã também teremos uma live com convidado, e o nosso convidado de amanhã é o pastor Flávio Germano, membro da nossa igreja e professor no Seminário do Norte. Você é nosso convidado a estar conosco nesta live amanhã, logo depois da reunião de oração das 18 horas às 19 nós teremos a nossa live. No próximo domingo, você já sabe, teremos escola bíblica às 9 horas da manhã, culto da manhã às 10, culto da noite às 19 horas, escola bíblica em inglês às 18 horas no Instagram e também após o culto da noite, a nossa live de boa noite. Você é nosso convidado para todas as atividades da nossa igreja. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todos aqueles que nos acompanharam nesta noite pela internet ou pela rádio, sejam também sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.